Olá, estamos de volta com mais uma temporada do programa Diálogo Aberto, uma produção da Faculdade Palotina de Santa Maria em parceria com a Universidade La Salle. Toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui na TV Imaculada para abordar diversos temas com convidados especiais. Para começar essa nova temporada, nós recebemos o Padre Jadir Zaro, novo provincial dos Padres e Irmãos Palotinos da província Nossa Senhora Conquistadora de Santa Maria, e também é advogado. O Padre Jadir vai conversar conosco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, a Lei 15.211 de 2025, que estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A lei vai entrar em vigor no próximo dia 17. Seja bem-vindo, Padre Jadir. Muito bem, obrigado por essa oportunidade de estar aqui dialogando com um público muito especial. Obrigado, professor Julaí, também pelo convite realizado pelo senhor e também por toda a equipe. Acredito que é um aspecto muito especial nós termos uma legislação de tamanho vigor e importância e podemos também, através deste canal, podemos também partilhar alguns dos elementos dessa mudança do ECA digital. Então, para iniciarmos, Padre Jadir, o que é o ECA digital e por que ele foi criado? Nós temos dentro da legislação brasileira, a partir de 1988, a Constituição Federal, que no artigo 227, que é o grande marco da mudança de paradigma referente à questão da criança e adolescente. E dentro disto se é apresentado aquilo que se chama de teoria da proteção integral, um olhar diferenciado que deu a possibilidade da criança e adolescente ser reconhecido pelos seus direitos e uma proteção específica da parte do Estado, da família e também de toda a sociedade. E para efetivar exatamente esse direito, surgiu então o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em 1999 apresentou vários aspectos concretizando esse direito. Só que, olha, 1929. Imagine, então, uma legislação protetiva, promocional da criança e do adolescente ser pensada naquele contexto. O que aconteceu? Todo aspecto da questão dos meios digitais, as alternativas, o vínculo, a internet, tudo o que foi acontecendo. E o que se percebeu nos últimos tempos? A legislação específica do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não estava sendo adequada para esse contexto digital. Então, o ECA digital é aquilo que se tenta apresentar, referente este mundo digital que é apresentado. Porque dentro da sociedade tem algumas expressões que se diz, né? A terra sem lei, a internet. Então, no momento em que surge o ECA digital, é exatamente apresentar que toda aquela proteção, as garantias de direito da criança e adolescente, apresentadas no Estatuto da Criança e Adolescente, agora também, de uma forma muito adequada, são apresentadas através do ECA digital. E na prática, Padre Jadir, o que muda com essa entrada em vigor do ECA digital? Temos toda a referência que o senhor já deu desde 99 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas agora, com o ECA digital, na prática, muda o quê? A grande diferença que acontece, vejam só, no Estatuto da Criança e Adolescente, ele apresenta assim, essa função da proteção integral da criança e do adolescente, ela deve ser uma responsabilidade do Estado, que deve pensar políticas públicas e tal. A criança, ela não é mais uma propriedade somente da família. O Estado deve se preocupar exatamente com isso. E também, nesta mesma legislação, ele apresentava que a família, ela tem
deveres e responsabilidades muito mais específicas, dos quais ela deve favorecer que a criança adolescente ela possa se desenvolver de uma forma integral. E outro elemento que era apresentado é que a sociedade ela também tem uma responsabilidade na proteção, na garantia dos direitos da criança e adolescente. Isso faz com que, se você estiver em qualquer ambiente, digamos, caminhando na rua e tal, e você perceber uma criança sendo agredida, a sociedade, aquele cidadão que vê aquela situação, não pode ficar indiferente. Ele precisa agir, ele precisa realizar a denúncia. Quando você passa num semáforo e vê uma situação dessas, a sociedade tem uma responsabilidade de agir. No momento que surge esse mundo digital, você tem um problema, porque onde é que as plataformas elas se enquadram? Porque você tem uma responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. E o que é exatamente essa plataforma nesta função protetiva e promocional? Ainda mais que a gente sabe das diversas plataformas que existem, que elas são internacionais. Então, o ECA Digital, o que ele faz? Ele reforça todas as garantias, a proteção, reforça exatamente a responsabilidade do Estado de pensar políticas públicas, ações em âmbito digital. Ele empodera, inclusive, a questão da família, de como a família deve agir também nesse contexto, inclusive digital, lhe dá responsabilidade, mas lhe dá mecanismos. Mas a grande mudança, o que acontece é que na internet, nós temos o contexto, a internet, a criança e o adolescente, nesse contexto, elas não são afastadas no meio digital. É exatamente isso. Toda criança e adolescente, no processo formativo, como é importante que ela tenha acesso a todas essas informações dos meios digitais, mas que ela se sinta protegida neste ambiente. Então, por isso, o ECA Digital, ele reforça e responsabiliza, principalmente, plataformas. Vocês têm uma responsabilidade muito específica. O conteúdo que vocês apresentam, ele tem que ser pré-determinado, respeitando a questão da criança e adolescente. As plataformas, e tantos também, quando eu falo plataformas, imagine todo esse contexto digital, sejam redes sociais, sejam sites de jogos, de anúncios, todos eles, envolve todo esse contexto. No momento em que vocês lançarem qualquer produto ou tiverem ao mesmo tempo um contato com a criança e adolescente, isto deve ser feito de uma forma diferenciada, do qual o risco de prejudicar a criança e adolescente, ele deve ser banido, e também a forma de vocês tratarem uma criança ou adolescente nas diversas promoções, nas ofertas, digamos, de jogos, ela deve ser de uma forma diferenciada. Digamos, eu vou para concretizar exatamente esse exemplo. Quando cada um de nós, adultos, assim, nós estamos e temos algum interesse, digamos, de comprar um celular. Você entra num site, você faz uma consulta sobre um celular e dessa forma, depois você diz, eu não me interesso, pode contar. A captação desse dado do teu interesse, ela é feita por plataformas específicas dentro do sistema, de tal forma que quando você novamente entrar em alguma outra plataforma, um outro site, automaticamente, lá no intervalo, em algum momento, vai aparecer alguma propaganda oferecendo um celular para ti. Hoje, esse sistema, nós temos dentro disso, ele está totalmente interligado de tal forma que toda a informação que você inclui no teu sistema, os teus dados, eles são captados e eles são negociados através das empresas. Então, desta forma, no momento em que você, em algum momento, apresentou algum interesse,
ele vai ficar gravado e você vai ser constantemente bombardeado para ser oferecido esse produto. Então, quando acontece isso, quando uma criança adolescente entrar na internet em algum momento, entrar em alguma plataforma, um jogo, isto não pode acontecer. Não pode. Ele entrou, digamos, ele vai utilizar dentro do sistema algo para fazer um estudo no YouTube, ou qualquer outra rede social. Não lhe é permitido, uma vez que o celular que ela usa, ou, digamos, notebook que ela usa, está registrado de tal forma que quem está usando é uma criança ou adolescente. Não é permitido a nenhuma plataforma lançar uma propaganda do qual estimule digamos, o consumo. Este é um dos exemplos. Tem tantos outros aspectos que são importantes e que modificam exatamente, então, através do ECA digital. Devido à importância desse tema, acho que é preciso a gente entender bem. Então, o ECA digital, ele altera o Estatuto da Criança e do Adolescente ou ele complementa? Como é isso? Professor Julair, é muito interessante isso. Dentro da história, a gente tem, quando se fala sobre criança e adolescente, a legislação, então, a nossa Constituição, em 1988, ela demonstra exatamente isso. Quando ela fala sobre o direito da criança e adolescente e a sua proteção, ela rompe com a história. Os referenciais anteriores não são mais válidos. Existe um rompimento de tal forma que se utiliza o termo exatamente, é uma quebra de paradigma. Quando é apresentado o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é uma implementação de direitos e garantias, inclusive também de determinadas legislações que vão potencializar a proteção. E desta forma, quando tem Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela surge, quando ela fala sobre a criança e adolescente, ela complementa, ela especifica. O ECA digital, ele é exatamente isso. Não é um rompimento, não é. Porque a sua fundamentação, ela está totalmente vinculada àquela proteção integral apresentado na Constituição Federal. Então, o ECA digital, ele pega esta legislação protetiva e promocional da criança e do adolescente, onde você tem esse aspecto principal da defesa, proteção e promoção da criança e adolescente, e ela tenta compreender e tenta desenvolver toda uma legislação no ambiente digital. Então, ela complementa, mas de tal forma que ninguém pode dizer que não existe uma legislação específica para o mundo digital. Padre Jadir, muito importante tudo isso que o senhor vem nos falando, mas nós aqui vamos para um breve intervalo. O Diálogo Aberto volta já. Não saia daí. O programa Diálogo Aberto está de volta. Hoje nós recebemos o Padre Jadir Zarro, que é advogado, que conversa conosco sobre o ECA digital, a lei que prevê mais proteção para crianças e adolescentes no ambiente digital e que entra em vigor no dia 17 de março. Padre Jadir, no bloco anterior, o senhor falou muito bem da responsabilidade de todos os meios digitais na proteção, na vinculação das crianças, dos adolescentes, né, no meio digital. E a questão dos pais, como fica isso? Professor Julair, ele é muito específico, a legislação, ela considera a importância, a responsabilidade dos pais nesse contexto, e ele possibilita dois aspectos. Assim. Primeiro, potencializa mecanismos de que os pais ou responsáveis possam atuar exatamente na proteção.
E outro aspecto que ele exige, ele amplia a responsabilidade. Digamos assim, as plataformas, elas no momento que elas vão desenvolver, vão oferecer um produto que seja específico para criança e adolescente, ou mesmo algum produto, algum aspecto que seja destinado para a sociedade. As plataformas vão lançar isto dentro do mercado. Os pais, no momento que eles tomarem uma decisão ou tomarem no seu ambiente, dentro da sua responsabilidade, de dar possibilidade da criança ou adolescente a ter acesso ao mundo digital, ela possibilita que ela tenha ferramentas que ampliem o controle. Digamos, vou citar um exemplo. O pai, a mãe, eles resolvem então comprar um notebook, do qual esse notebook vai ficar sob a responsabilidade do uso do adolescente. No momento que eles comprarem, eles podem registrar esse notebook para o adolescente, colocando os dados do adolescente e demonstrando que aquele notebook pertence a um adolescente. Desta forma, as plataformas e todas nesse mundo digital que oferecerem produtos, seja para consumo adulto, ou seja, exatamente para criança, adolescente, eles devem desenvolver determinados mecanismos dos quais aquela criança, adolescente não tem acesso a esse produto. E como, da mesma forma que nós temos os nossos dados, quando são jogados no mundo digital, eles perpassam para todas as empresas, existem alguns cadastros que vão ser únicos. No momento que o cadastro, que um adolescente entra num site e coloca que ela tem 14 anos, automaticamente esse dado ele vai ser transmitido para os demais a fim de que quando alguém pensar e lançar algum produto para aquele notebook, ele sabe que é um adolescente. E mesmo assim, se ele lançar esse produto, ele pode sofrer algumas restrições ou consequências. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é interessante. O pai, no momento de registrar, seja um notebook, seja um celular, as empresas, elas devem possibilitar que o pai receba um relatório daquilo que naquele notebook ou naquele celular está sendo acessado. Ele pode pegar, então, no celular dele e colocar, tudo o que neste celular ele vai ser visitado, ou algum jogo, o relatório seja transmitido para o celular do pai, da mãe ou do responsável, a fim de que eles tenham exatamente um controle sobre aquilo que a criança ou adolescente está acompanhando, está assistindo. Então, isto, dessa forma, ampliam os meios dos quais os pais e responsáveis têm de controlar, de cuidar da criança e adolescente, mas também ele possibilita que quando surgir algo indevido, quando alguma das plataformas não cumprirem com a sua responsabilidade, o pai ou a mãe, o responsável, ele tenha instrumentos adequados para que desta forma possa realizar uma denúncia. E o que instiga ao lhe ouvir falar sobre esse tema é como que fica a questão da fiscalização de todo esse, o ECA digital está sendo cumprido, estão sendo seguidas essas leis, essas normatizações que a partir do dia 17 vão entrar em vigor? Professor Jolair, a legislação, então, ela teve esse período da publicação, e nisso foram dados 6 meses, que então agora no dia 17 de março é completado exatamente esse período. Então, durante todo esse tempo, as plataformas nacionais e internacionais, elas são convidadas a criar exatamente todos esses mecanismos, esses meios que possibilitam exatamente toda a questão da proteção
e lançar também então os seus produtos de uma forma bastante segura. E exatamente assim, durante esse tempo, da parte do governo, também acontece uma mudança. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele possibilitou instituições que pensassem toda a defesa, a proteção e promoção da criança e do adolescente. Muito bem, então dentro do nosso contexto, seja na escola, seja no convívio social, surgiram instituições que possibilitam isto. Instituições, digamos, em 3 níveis, dos quais o último é o judiciário. Ao se pensar o aspecto do ECA digital, isso também entrou em voga. Como ele é um contexto diferente, nós não podemos, digamos, dar a responsabilidade ao Conselho Tutelar a fazer uma vigilância sobre tudo aquilo que acontece, digamos, no mundo digital. É um contexto diferente. Então, durante esse período de 6 meses, foi pensado e foi atribuído, então foram atribuídas 2 dimensões. A fiscalização, o cuidado, o acompanhamento, ele se dá primeiro de uma forma administrativa através da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esta é a instituição de referência. Então, da parte do governo federal tem toda uma mudança de estrutura de contar com mais pessoas, com mais mecanismos para possibilitar no setor então administrativo a fiscalização, sejam das plataformas e também quando surgirem algumas denúncias. Então este é exatamente o primeiro contexto. O segundo, dentro desse contexto do ECA digital, é que também foram constituídas dentro do judiciário e do administrativo diferenças de atuações. No contexto atual, normalmente para receber alguma multa, algum aspecto, exigir que uma plataforma retire algum dado que seja vexatório, que prejudique uma criança ou adolescente, o pai, o responsável, ele tinha que entrar na justiça. Isso modificou. Modificou dentro dessa legislação. Agora, professor Jolair, é muito específico. No momento que começar, então, a partir do dia 17, vão surgir exatamente dúvidas, problemas e tal, mas dentro da legislação, daquilo que é apresentado e as instituições envolvidas, se muito bem pensou o ECA Digital de tal forma que existe uma compreensão em âmbito mundial que o Brasil, da mesma forma quando surgiu o Estatuto da Criança e Adolescente, essa legislação teve um reconhecimento internacional por todos os elementos que são apresentados como uma legislação adequada. Ao se pensar o ECA Digital, a compreensão atual é que a descrição, a legislação, a proteção ali descrita, elas são realmente adequadas e são modelos também para demais legislações internacionais. Então, agora, o grande desafio é a aplicabilidade desta legislação. Digamos, as instituições responsáveis, elas atuarem, as plataformas sentirem que não é uma legislação somente no papel e que no Brasil, se elas quiserem ter alguma atuação, elas vão ter que assumir a sua responsabilidade e criar os mecanismos adequados para possibilitar tanto as denúncias, quanto também ter uma seriedade, da forma que quando surgir alguma denúncia, elas atuarem e perceberem exatamente aquilo que é referencial aqui no Brasil. Criança, adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Não pode ser visto como um consumidor adulto. Então, propagandas, atuações que nós temos no nosso meio social destinado a adulto, quando no mundo digital tiver uma criança ou adolescente do outro lado, e que pode ser com muito mais facilidade, sem pensar muito, ser prejudicado, as plataformas não podem agir. Existe no contexto da Espanha, até uma pesquisa que diz o seguinte, uma criança
até os 6 anos, ela não consegue distinguir o que é um jogo e o que é um comercial, uma propaganda. Até os 12 anos, ela não consegue, ao olhar uma propaganda, até os 12 anos, distinguir que a forma que a propaganda está apresentada está sendo uma manipulação em cima dela. Então, por isso que isso motiva que, no ECA Digital, ao olhar e perceber essa presença de uma criança, adolescente, do outro lado, ela não pode ser considerada de qualquer forma. Padre Jadir, eu sei que existem punições, né, para aqueles que não cumprirem, para não seguirem, né, todas essas prerrogativas da legislação do ECA Digital. Mas vamos deixar, né, esse questionamento para um próximo programa, para atendermos às curiosidades e também os interesses dos nossos telespectadores. Então, o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, Padre Jadir. Obrigado a você aí de casa pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana.